Esse vestido simplesmente é o mais maravilhoso que eu costurei nos últimos tempos. Eu estou completamente apaixonada e completamente feliz com essa costurinha. Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu costurei esse vestido que eu estou completamente apaixonada e que eu não consigo nem me conter durante essa introdução do vídeo. O vestido tem esse voluminho nas mangas que deixa super romântico, tem esse decote que super valoriza o busto, tem saia rodada, decote, coração nas costas, zíper forrado, lindo, maravilhoso, perfeito, aquele que dá orgulho de exibir o lado avesso, sabe? Eu tô aqui, ó, eufórica pra gente começar logo, tô muito animada, espero que esse vídeo inspire vocês, que vocês façam uma versão do lado daí, tá? Esse vestido é lindo, maravilhoso e chega de falar, vamos direto ao tutorial. Como sempre, eu tô começando passando as minhas bases para uma outra folha. Aqui eu vou copiar até a cintura, tá? Lembrando de fazer a pence também. E a primeira modificação que eu fiz foi aumentar 1,5 no comprimento do molde. Como o nosso vestido vai ter esse recorte na cintura, vai ficar melhor, tá? E aí eu vou colocar 6 centímetros de ombro, que foi uma medida que eu estipulei, mas você pode ficar tranquila para estipular a medida do ombro que você quiser. E agora tô decidindo o meu decote, tá? Você pode fazer mais profundo, mais fechadinho, fica totalmente ao seu critério. Eu fiz essa reta bem no ângulo aonde eu queria que o meu decote terminasse e a mão livre mesmo, a lápis, eu fui desenhando como eu queria o desenho do meu decote. Depois até peguei essa régua curva para dar um desenho mais bonito e aí sim passei com a canetinha para reforçar. E como tem a pence, vai ficar um espacinho, eu só prolonguei essa medida para criar um recorte, tá? Então agora eu vou cortar em volta do molde e depois separar tirando essa pence fora, ó. Então eu corto primeiro e depois tiro esse triângulo da pence fora. Vou fazer a mesma coisa com a parte das costas, então copiei a minha base, vou aumentar também 1,5 cm no comprimento e também vou colocar a mesma medida do ombro da frente para quando for costurar casar direitinho. E o grande diferencial desse modelo é que eu vou fazer um recorte coração nas costas. Então eu desenhei um coração num papel à parte, tem mais ou menos 15 centímetros de diâmetro, você pode fazer maior ou menor, e eu vou posicionar ali na parte de trás para copiar esse desenho. Eu tô deixando cerca de 5 centímetros para começar ali o início do coração, e aí depois fui passando a canetinha em volta. Agora, na parte da manga, eu também copiei a base para uma outra folha. Eu tô acrescentando cerca de 3,5 cm, que é a largura da própria régua, para fazer uma pala que vai em volta da minha manga. Eu vou recortar essa parte da barra da manga e agora com a manga base eu vou dobrar ela ao meio, depois ao meio de novo e mais uma vez para formar vincos. Eu vou fazer uma manga com volume na parte de cima, uma manga bufante, mas com volume apenas na parte de cima. Então eu vou fazer recortes nessas marcações, quase separando, mas sem separar, tá? Então eu tô fazendo de cima para baixo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falei tudo sobre manga com volume. Volume na parte de cima, na parte de baixo, com os dois jeitos. Então é um vídeo que vocês precisam assistir, tá? Então depois que eu cortei, eu tô posicionando em cima de um outro papel. E aqui eu quero que tenha um voluminho na manga, mas uma coisa discreta. Então assim, quanto mais você abrir, mais bufante a sua manga vai ficar. Eu coloquei cerca de 2,5 centímetros, porque como eu falei para vocês, é apenas um detalhe, tá? Mas fica a dica para vocês, se vocês quiserem mais volume na cabeça da manga, abram mais. Então primeiro eu vou alfinetar tudo, colocar os 2,5 centímetros em cada abertura para depois
colar tudo para ficar tudo bonitinho. Vai ficar desse jeito, eu só acrescentei cerca de 2 centímetros ali na cabeça da manga e aí é só cortar. E para fazer o molde da saia, eu fiz usando um método que eu já mostrei para vocês num vídeo muito antigo aqui do canal, mas que ainda dá para entender, então eu vou deixar ele linkado aqui para vocês, tá? Basicamente, a gente pega o valor da nossa cintura e divide por 3 e depois coloca o comprimento. Aqui eu acabei colocando 2 centímetros a mais do que minha cintura para dar um leve franzido na cintura. Eu tô usando um crepe de uma estampa super fofa. Esse tecido é lá da Love for Tecidos. Então eu deixei um pouquinho dobrado o excesso de tecido para começar primeiro cortando as partes de cima do vestido. Então a partezinha da frente é na dobra, depois vem a outra parte do recorte da frente, né, e a parte das costas. E para marcar o tecido, eu tô usando essa sobra de sabonete que tá bem fininha e é ótimo para marcar tecido. Fica a dica para vocês, eu já tenho um vídeo aqui no canal que é um dos mais famosos, que eu dou essa dica e assim, funciona super bem, vocês precisam testar. Eu tô deixando cerca de 1,5 cm de sobra de costura. E depois é só recortar com bastante calma. Na hora de cortar a manga, eu tô fazendo a correção, que é o modelagem, ó. Então eu fiz uma linha reta, porque se a gente cortar dessa forma, a manga vai ficar subindo no nosso braço, não vai ficar retinha, tá? E a partezinha da barra se corta 4 vezes no tecido. E agora, para cortar a saia, eu tive que mudar o sentido ali do tecido, porque senão não ia dar certo. Eu tô dobrando o tecido de um modo que eu consiga acomodar o meu molde. E aí, eu vou cortar também, deixando 1,5 cm de sobra de costura, só na barra que eu gosto de deixar um pouquinho mais. Nesse caso, eu tô deixando 3 centímetros. Depois de ter cortado uma parte, que seria a frente, eu decidi usar esse mesmo molde para cortar a parte das costas. Mas como vai ter um zíper atrás da saia, eu fiz uma abertura no centro para poder cortar o tecido com sobra de costura. Aqui já estão todas as peças cortadas, parte da frente com recorte e também a parte das costas, as 2 mangas, 4 partes da barra da manga, a saia da frente e a saia da parte das costas com a abertura no centro. E como vai ter forro, as partes que precisam ser cortadas são as partes da frente e das costas, do corpinho do vestido e também um retângulo para fazer a saia. Aqui eu tô usando 1,40, que é a largura do tecido, por 50 de comprimento. E antes de começar a costurar, eu sempre marco as minhas peças com carbono. Eu já mostrei isso para vocês em diversos vídeos, por isso que eu sempre pego uma peça só para exemplificar para as pessoas novas aqui no canal, mas com a carretilha eu passo por em volta de todo o molde, incluindo pence, qualquer marcação que precise, tá? E aí depois eu tiro o molde, coloco alguns alfinetes pro tecido não sair do lugar para poder marcar do outro lado. É um trabalhinho a mais que você vai ter, mas compensa super porque a costura fica muito mais caprichada, porque você sabe exatamente aonde costurar. Vamos começar a costurar então pela parte da frente, ó. Eu vou colocar então os recortes, um de cada lado, para a gente poder alfinetar e costurar. Para alfinetar, a gente vai colocar sempre estampa virada com estampa, tá? O que a gente fala direito sobre direito. Coloca os alfinetes dos 2 lados e você já pode costurar. Caso você seja iniciante, é legal que você costure uma peça de cada vez para não fazer confusão, tá? Mas aqui eu já gosto de montar toda a parte de cima do vestido para ir na máquina e já costurar tudo de uma vez.
Olha só, depois que eu alfinetei a partezinha da frente, eu já vou encaixar a parte das costas, tá vendo? Da cava. E a gente faz do mesmo jeito, direito sobre direito, estampa com estampa. E também não esquece que a parte das costas tem pence, então também já alfinetei as duas pences para costurar. Costuras feitas, aqui eu passei com o ferro para deixar as costurinhas abertas, ó, tudo bem caprichadinho e fiz exatamente a mesma coisa com a parte do forro, tá? A mesmíssima coisa. Agora a gente já pode unir os ombros, ó. Então a gente coloca direito sobre direito para passar uma costurinha ali na parte de cima. Faz isso também com a parte do forro e agora a gente vai colocar um sobre o outro. E esqueci de falar, mas aqui eu escolhi usar o lado que não tem brilho do cetim, tá? Que é o tecido que eu tô usando para fazer o forro. Então, a gente vai alfinetar um no outro. Eu vou começar alfinetando ali no finalzinho do coração. Alfinetar tudo bem direitinho, pegando bem a marca da carretilha para ficar bem certinho a parte do coração. E eu vou alfinetar toda a parte de cima do vestido até chegar no lado do coração do outro lado. Depois de alfinetar tudo, a gente vai costurar. Você pode, inclusive, alinhavar antes, se você se sentir mais segura assim. Eu vou começar a partir da carretilha, deixando a sobra de costura sem costurar ali na partezinha de baixo, tá? E a gente vai costurar tudo isso, toda essa volta, até chegar do outro lado. Olha só como a costura ficou linda com o desenho certinho. Agora eu vou fazer um pique bem no meio do decote, tá? E também nas laterais, olha só. Como é curvo, para se assentar melhor, é legal que a gente dê esses piques com a tesoura. Eu vou dar por toda a extensão dessa parte que a gente costurou, tá? Isso vai ajudar muito na hora que a gente desvirar, não vai ficar com excesso de tecido. E nas pontinhas, na parte de trás das costas, ó, eu até tirei um pouco do excesso para não ficar realmente um volume, tá? Faz isso também, inclusive, na parte do coração. Assim você pode desvirar tudo isso. Eu gosto muito de forrar as peças dessa forma porque é simples e fácil e não tem nada de muito complicado. Eu peguei até um alfinetezinho, ó, pra tirar os tecidos que ficam meio embolados, né? Pra ficar tudo bem certinho, você pode depois passar com o ferro, que isso ajuda demais. E aí, eu vou fazer uma coisa que também é trabalhosa, mas que vai deixar a nossa peça perfeita. Eu vou alfinetar tudo isso que a gente acabou de desvirar, tá? Para ter certeza que o tecido do forro não vai ficar vindo para frente. Então, tem que ir com a mão mesmo, sentindo assim, abrindo bem as costuras para ficar tudo bem certinho. E depois, a gente vai alinhavar tudo isso. Não precisa costurar agora, mas já deixa alinhavadinho, deixa tudo certinho. Inclusive, alinhave também as cavas, juntando os dois tecidos, tá? Porque daí, na hora que a gente for pregar a manga, vai ficar tudo mais fácil.
Vamos trabalhar então com elas agora. Eu vou pegar as partezinhas da barra, né? Eu vou colocar um sobre o outro dessa forma pra gente passar uma costurinha reta. Uniu, agora a gente vai unir na nossa manga, ó, do mesmo jeito, direito sobre direito e passo uma costurinha reta. Aqui eu já aproveitei para passar o overlock nas laterais. Até passei nessa parte do meio, mas não tem necessidade, tá? E vou passar 2 costuras de franzi com o ponto mais frouxinho da minha máquina, o maior que tiver, tá? E aí depois passo uma costura na lateral. Olha, vai ficar dessa forma. Mas antes de pregar a manga, eu já vou deixar a barra dela preparada. Então, ó, percebam que eu tô colocando o tecido pra dentro e eu vou alfinetar tudo isso pra costurar. E aí depois a gente já pode fazer o acabamento da manga. Eu alfinetei e alinhavei pra poder costurar, tá? Depois da primeira parte feita, eu alfinetei a parte de cima, dobrando as costurinhas pra dentro, em cima da costura que a gente tinha feito. Desse jeito fica uma costura super limpa, não precisa nem de overlock. E olha só como fica depois de costurado. Fica tudo bem caprichadinho e agora a gente já pode pregar na nossa peça. Eu vou abrir as costuras, ó, e vou unir costura com costura. Coloco um alfinete para depois a gente começar a alfinetar o restante. Mas aqui, como eu aumentei a manga, ela tá maior do que a cava, né? Então, eu pego as linhas de cima, tá? Do nosso franzido. E aí, eu vou levar esse franzido, concentrar ele na cabeça da manga. Se você quiser, você pode deixar distribuído, mas eu acho mais bonito, que o efeito fica mais legal, concentradinho aqui na parte de cima do nosso ombro, tá? Então, eu vou franzindo dos dois lados e vendo até que eu veja que tá do mesmo tamanho da cava. Tá do mesmo tamanho da cava, aí sim, alfineto tudo para poder passar uma costura na máquina e também já pode passar overlock ou terminar, de repente, passando um viés também que fica super caprichado. Olha só, aqui já coloquei as 2 mangas e agora a gente já pode trabalhar com a parte da saia. Aqui eu já tinha me adiantado e já tinha alfinetado, ó, para passar uma costurinha na máquina, tá? E como eu falei pra vocês, eu fiz um pouquinho maior do que minha cintura para ter um leve franzido. Vocês vão ver que não vai ficar franzido. É mais como quando a gente embebe uma manga, sabe? E com a parte do forro, eu passei overlock nos 4 cantos, porque é um tecido que desfia bastante. E também já passei a costura de franzi em cima, tá? Ele tem 1,40 porque eu cortei só um retângulo do tecido e eu preciso que ele fique do tamanho desse corpinho. Então, eu vou franzindo, franzindo até que caiba, até que acomode bem a medida que eu preciso. Para fazer a junção, a gente vai colocar então direito sobre direito. Eu sempre começo alfinetando pelas costuras, tá? E vendo do lado direito se tá tudo certinho, se não tá ficando nada torto. Primeiro, eu tô alfinetando somente a saia e depois eu vou alfinetar o forro junto, para poder costurar tudo junto. Vai ficar dessa forma e depois na hora do acabamento, ó, vai ficar super legal. Mas depois a gente faz isso. Agora a gente vai fechar a parte que tem o zíper. Eu vou medir primeiro o zíper, aonde o zíper vai. É um zíper bem grande, eu não vou usar todo o comprimento dele. Então, eu tô deixando mais ou menos uns 12 centímetros abaixo da cintura e colocando um alfinete. Vou alfinetar a cintura para deixar tudo bem certinho, para não ficar nada torto. E aí, vou alfinetar também a barra. Esse alfinete para baixo, eu vou alfinetar, porque significa que eu vou fechar na máquina, vou passar uma costurinha reta. E vou fazer exatamente a mesma coisa com a parte do forro também. Bom, vai ficar dessa forma e agora a gente pode posicionar o nosso zíper. Eu posiciono o zíper em cima da peça como ele vai ficar, abro ele até o final, os dentinhos estão virados para dentro e eu vou virar eles para fora e vou alfinetar ali seguindo a margem de costura.
Depois de alfinetado, eu alinhavo para poder fechar o zíper e ver se tá tudo certo. Principalmente se essa linha da cintura tá casando. Tá tudo certo, agora sim posso costurar na máquina. Eu uso esse calcador específico para zíper invisível e vou costurando, não tem segredo nenhum. Agora a gente vai fazer o acabamento. Eu vou dobrar essa partezinha que sobrou de cima daquela parte durinha do zíper, sabe? E aí eu vou pegar a parte do forro e vou trazer pro lado do direito. Posicionar ele em cima do zíper, ó, pra gente passar uma costurinha, mas lá na parte da cintura, que tem a sobrinha de costura, eu vou dobrar essa sobrinha de costura pra cima. Não esquece de fazer isso, porque isso vai ajudar na hora de fazer o acabamento final, tá? Então, alfineta direitinho, a gente vai passar uma costurinha bem rente, sentindo os dentinhos do zíper. Costurei uma costurinha reta simples. E agora, na hora de desvirar, olha só como fica embutido o zíper. Fica lindo do lado direito, do lado avesso, tudo perfeito. Parte de baixo, como que a gente vai fazer para deixar tudo bonitinho também? Percebam, ó, que aqui perto do zíper eu vou colocando a sobra de costura para dentro. Mas olha só um erro, para vocês verem que eu também erro. Eu costurei de modo que a costura tá aparecendo. Então, eu tô descosturando porque eu costurei do lado ao contrário, tá? Essa costurinha tinha que ficar virada para dentro e não aparecendo. Olha só, agora sim tá certo, já aproveitei para fazer a barra também. E olha só o acabamento, ó, eu vou virar a sobrinha de costura para dentro, vou colocando ela bem direitinho ali, ó, já com a partezinha de cima, alfinetando tudo. E aí, gente, você pode, se você quiser, passar uma costurinha na máquina, mas vai aparecer no lado do direito e para mim isso fica muito feio, tá? É gosto pessoal mesmo. Então, eu vou alfinetar tudo bem direitinho, ó, com as sobrinhas de costura em cima da costura que a gente já tinha feito. E vou fazer os acabamentos à mão. Não é difícil, não demora muito e vai deixar sua peça muito mais caprichada, tá? É só um pontinho pegando só no tecidinho do forro mesmo. Cuidado para não pegar no tecido da saia, tá? Olha só se não é um vestido que dá vontade de mostrar do lado avesso. Para finalizar, eu vou fazer a barra da saia. Eu passei uma overlock e vou passar uma costurinha bem fininha em cima da overlock mesmo. Para finalizar, eu passei um pesponto, ó, por toda a volta que a gente tinha deixado somente alinhavado, lembra? E aí, a última coisa que eu tinha que fazer é o fechamento do coração. Aqui eu coloquei 3 botõezinhos de pérola e fiz 3 azelhas à mão mesmo, porque eu achei que ficaria mais delicado dessa forma. Não sei se todas vocês sabem como se faz as azelhas à mão, mas caso vocês tenham dúvida, me deixa aqui no comentário que eu posso explicar num outro vídeo para vocês, tá? E tá pronto! Vamos ver como esse lindo vestido fica no corpo?